Bom dia, começando mais um Despertando com Dharma. Ele nos cortou no anterior porque eu tinha colocado uma música. Bom dia, Mauro. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom dia, Alcione, de novo. O Instagram me cortou por causa da música. Eu vou colocar outra só para incomodar o Instagram. Até ele me derrubar de novo. Bom dia, Rosali. Então o Instagram cortou, né? Ainda bem que cortou só no começo. Porque eu coloquei a música e ele, cortou. É assim mesmo. Então, Despertando com Dharma, vamos recomeçar. Editora Lúcia da Letra, apaixonado pelo mundo. Mande o Rinpoche. Ele nos corta e a gente volta. Não tem problema, faz parte, né? Isso aí é assim mesmo. Então ele estava conversando com uma mulher e que o marido trabalhou numa uma construção e ela... Nossa, tá bem louco esse computador hoje. E esse marido morreu. Ele caiu, né, do prédio, morreu. E aí ela estava, claro, estava desolada porque no dia que ele morreu, ele tinha brigado com ela, dormiu no sofá, não se despediu dos filhos, aí fica aquela coisa toda, né? Aí ele volta e fala sobre isso. Muitos funcionários de casas de repouso ouvem lamentações semelhantes, de que o amor não foi expresso ou não suficientemente manifestado, quando existia a oportunidade. Uma aluna me contou que quando a mãe estava em seu leito de morte, ela lhe dizia, diga a todos que ama, que os ama, não espere até estar morrendo. A real é que a gente não faz isso, né? A gente tem uma ideia de eternidade, assim, né? A gente tem uma ideia completamente de eternidade. E isso da gente achar que a gente vai achar que cada minuto é o último, assim, né? Eu sempre conto, né, o monge Dengaku, que me passou os preceitos, né, no budismo Zen japonês. Ele diz que ele toda noite, né, voltou, Paty, caiu por causa da música. Instagram cortou. E aí o monge Dengaku conta que toda noite quando ele deita, isso ele me contou aqui em casa, né, ele passou uns dias comigo aqui em casa, e ele me contando, olha, quando eu deito, Kyoshin, me chamam de Kyoshin, né, Kyoshin-san, quando eu deito, eu agradeço por ter continuado vivo, né? E ele diz, então eu deito já pensando nisso. E quando ele acorda, o primeiro pensamento dele, todos os dias, a vida inteira, né? Ele diz, nossa, estou vivo. O que eu posso fazer hoje? E aí cada dia ele recomeça com uma energia. E quem conhece o monge Dengaku sabe que ele tem uma energia sem fim, não acaba nunca. Não acaba aquela pilha nunca, tu não consegue acompanhar. E é isso, se a gente conseguisse ter essa ideia de que quando a gente chega à noite, assim, a gente agradece, né? E, me mantive vivo hoje, apesar de tudo, né? Apesar de todas as coisas que aconteceram, eu consegui me manter super bem, assim. E aí quando acorda, eu diz, acordei. Né? Que interessante isso. Vocês já tentaram fazer isso? Às vezes eu lembro de fazer. Às vezes eu lembro. Eu agradeço toda noite, assim, que dia bacana hoje, por mais que ele não tenha sido. Aconteceram várias coisas. Eu me perguntei se minha mãe, bom dia Adi, não vi mais quem entrou ali, se minha mãe Tsokini Rinpoche, meu avô Itai Sito Rinpoche, sabia o quanto eu os amava. Será que expressei isso o suficiente? Eu me perguntava se os Khenpos que haviam treinado comigo e todas as pessoas do mundo todo que me ajudaram sabiam que eu orava por elas todos os dias. Comecei a rever os preparativos que fiz para partir. Os ensinamentos em vídeo que seriam divulgados nos próximos anos. Os projetos para os novos prédios do meu monastério em Katmandu. Muitos mongenzinhos de Bodh Gaya eram órfãos, que vinham de famílias muito pobres. Reavaliei meus esforços para garantir a sua proteção. Eu havia feito as minhas despedidas, me preparando extensivamente. Minha mãe e outros membros da família e amigos ficariam tão tristes se eu morresse. Então ele está numa vibe ruim, né? Mas então pensei, mais cedo ou mais tarde todos nós vamos morrer.
O homem que caiu do prédio não tinha controle de quando iria morrer, nem eu. Mas por que não me ocorreu que eu poderia morrer? Que ignorância imaginar que a minha vida está garantida. Colocar mais lenha na fogueira era uma espécie de suicídio, mas a motivação era renascer em uma forma que pudesse ser de mais ajuda para os outros. Se eu mantiver a mesma motivação no momento da morte física, então o mesmo será verdadeiro. Isso significa não ser distraído pela dor, pelo arrependimento ou pela autopiedade. Então aqui tem uma coisa, claro que ele está... Vamos voltar um pouquinho. Nós estamos falando de um budista, agora ele vai invocar os bardos aqui, de um budista tibetano, né? E de um budista, né? como raiz. E quando está falando de morte, tem toda uma estrutura de pensamento de morte, né? Tem, principalmente no tibetano. Bom dia, Marisa, bom dia, Márcia. Que ele vai trazer o livro dos mortos, né? Que não é necessariamente dos mortos, mas dos bardos. E quando a gente morre, segundo os budistas, segundo os mestres, né? Quando ele está dizendo ali a minha motivação, preste atenção nisso. Qual é a minha motivação? Isso pode ser usado como técnica até para o sonho, quando vocês não deitam à noite. Qual é a minha motivação? Para que a gente consiga entrar nesse sonho da morte ou o sonho do sono, né, de dormir, de uma forma completamente lúcida. E lúcido por quê? Porque tem vários momentos quando há morte física. Então há a morte física, aí há depois a desestruturação da consciência, há a percepção da clara luz, do bardo da clara luz, e aí depois há um navegar, assim, um navegar descontrolado. E esse navegar descontrolado, que não é clara luz, ele nos leva a propulsões kármicas. E essas propulsões kármicas, quando ele diz aqui, mas a motivação é renascer de uma forma que eu pudesse ser de mais ajuda para outros. Então ele já está colocando uma intenção. Ele tem uma motivação, que é ajudar os outros, e a intenção de renascer para ajudar os outros, mas renascer de uma forma. Então não adianta ele renascer numa forma no mundo dos infernos, como um fantasma faminto, como um animal, ele precisa renascer como humano. Ele precisa renascer nesse reino de discernimento. E aí quando está naquele bardo, que é um bardo já praticamente do esquecimento, assim, que a nossa mente se projeta quando a gente morre, em algum momento surgem várias luzes. 7 luzes. Como um caleidoscópio. São 7 luzes. Só que uma das luzes são 6 reinos, lembram, né? O reino dos deuses, o reino dos semideuses, os humanos, os animais, o reino dos fantasmas famintos e os reinos dos infernos. Tá? Mas são 6 reinos, mas são 7 luzes. A 7ª luz é Nirvana. É a luz branca. É o Dharmakaya. Para quem é cristão é Deus, para quem é muçulmano é Alá, e aí vai indo. Dharmakaya, que seria a nossa presença búdica, o nosso estado búdico, né, o nosso estado crístico, Dharmakaya. Essa luz está sendo projetada como um caleidoscópio, ela está aqui passando, só que na velocidade da luz. E a mente não consegue perceber qual vai escolher, e ela se projeta naquela que é uma propulsão kármica. Então ela vai escolher uma cor, ela escolhe um dos 5 Dhyani Budas. Mas são 6 reinos. E desses reinos, novamente, tem mais uma confusão. Porque quando são 7 luzes, são 6 reinos, mas são 5 Dhyani Budas, são 5 Budas. É retirado o reino dos humanos, para ficar cada vez mais difícil. Tu pode renascer qualquer dos 5 reinos, menos os humanos. E a tua percepção é tão aguçada que tu escolhe o reino humano. Tu consegue perceber que aquele é o reino. Porque tu ainda não consegue, mas só que está ali à nossa disposição também o nirvana, de não renascer novamente. Olha que coisa linda, né? E a gente escolhe. A gente escolhe a pessoa, os pais que a gente vai nascer, escolhe tudo isso. Então essa é a teoria do budismo, né? Tá? Ah, mas eu não acredito, eu não aceito. Tá tudo bem. Tudo certo. E aí ele diz aqui, renascer em uma forma que pudesse ser de mais ajuda para os outros. Ele já está ali, para quando ele chegar naquela mente que está no estado de inconsciência,
ele perceber qual das luzes e se projetar de uma propulsão kármica. Mas para ter uma propulsão kármica e renascer nesses reinos, a gente deve agora continuar tendo méritos, ou seja, gerar méritos nessa vida. Né? Olha, no creem brujas, pero que las hay, né? Então vamos... É melhor a gente continuar fazendo as coisas bem, para não ter problema. Vocês concordam com isso? E bem não é virar... Eu já sempre digo, é muito chato os santinhos, o bem, aquelas coisas polianas, assim. Gente, tem limite para as coisas. Não. Aí é chato. O Buda Shakyamuni, fez sentido para vocês isso, como diz a Marta Verena? O Buda Shakyamuni falou em 4 rios do sofrimento inerente: nascimento, velhice, doença e morte. As inevitáveis dificuldades da vida. Mas estes podem ser vividos sem excedentes, sem aumentar o sofrimento, com histórias que solidificam nossas interpretações errôneas sobre a realidade. Há um conto que trata da ocasião em que o Buda deu esse ensinamento. Um dia, uma jovem desconsolada chega ao acampamento do Buda segurando no colo uma criança morta. Essa história é legal. Tem no filme do Mestre Dogen também. Já assistiram esse filme? Assistam. Baita filme. Tem no YouTube. Ela vem em busca de uma cura milagrosa para ressuscitar seu bebê e pergunta ao Buda: por que eu? O Buda disse a ela para retornar à aldeia e coletar uma semente de mostarda de cada lar que nunca tivesse conhecido a morte, e que trouxesse essas sementes para ele. A mulher retornou à aldeia e foi de casa em casa. Vocês conhecem essa história, né? Já contei. Antes de sair para o retiro, voltei para Nubre e fui de casa em casa, ouvindo as histórias daquele que haviam morrido desde a minha última visita. Então, claro, ela foi de casa em casa, bateu, né? Não encontrou nenhuma casa que não tivesse passado por uma perda, e ela percebe aquilo, né? Que a impermanência está ali para todo mundo. Uma avó já bem velha, um pai de um dos meus amigos de infância mais próximos, a filha de 3 anos de uma amiga que caíra de um penhasco e um passeio em família, uma mulher que conheci quando menina e que morrera de câncer de mama, todas as famílias contavam histórias sobre nascimentos e mortes. E não foi possível coletar nenhuma semente de mostarda. A jovem mãe retorna ao Buda de mãos vazias. Existe outro caminho? E o Buda disse: você não pode encontrar uma maneira de restaurar a vida do seu bebê, mas pode aprender a viver com a morte e se tornar maior do que essa perda. Assim você pode conter a tristeza sem se afogar na dor. Então é isso, né? Vocês estão tão quietinhos hoje. Eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu. Não sei nem se estão aí do outro lado. Eu estou falando sozinho, estou falando para mim, estou olhando para a tela e vendo a minha estante atrás de mim, um abajur, um copo que eu levanto. Mas tudo bem, é assim. Deixa uma pessoa falando sozinho. Tá todo mundo aí. Capítulo 24. Evocando os bardos. Rosali está ali. Pô, tem uma pessoa me ouvindo, já está bem, tia. Estamos aqui, diz a Paty. Que bom. É isso. Te dá uma cutucada, né, Marisa? Marisa, que saudade. Vamos retomar nossas conversas? Precisamos nos ver. Preciso saber o que está acontecendo. Sione, comentei de ti ontem com a Cleo. No fim do 3º dia do meu experimento ao ar livre, mais uma vez decidi que um pouco de comida seria benéfico. Ele tem que tomar água, né, gente? Tá com diarreia, tem que tomar água. Será que ele não se tocou? E me preparei para voltar ao restaurante. Tombei em direção ao muro e me sentei encostado nele enquanto minhas ruidosas respirações silenciavam. Lembrei que no momento da morte, um dos primeiros sinais do declínio irreversível é uma experiência de peso. Claro, né? Porque a densidade do corpo, o elemento terra se torna super presente. E a densidade da água também. Imaginei que deveria ser algo assim, pois quando retornei ao muro e me sentei, parecia que o peso do meu corpo continuava despencando, abaixo da superfície da terra. Isso acontece com a dissolução do elemento terra. Já sabemos que os sentidos se retraem quando adormecemos.
os 5 elementos também se dissolvem noite após noite durante o sono. Então, os 5 elementos, né? Terra, fogo, água, ar e o espaço. No chinês tem mais um que é o metal, né? Mas isso acontece de modo tão sutil que pouquíssimas pessoas conseguem ter consciência desse processo. Os elementos terra, a gente já falei os elementos terra, os elementos, quando a gente trabalhá-los de forma muito legal assim, na meditação, eles são super importantes. Eu já falei várias vezes aqui, né? Então tu ter esse cuidado de perceber qual é o elemento que está faltando para ti. Se é o elemento água, se é o elemento fogo, se é o elemento ar, né? Tu ter essa percepção, assim, ter esse cuidado de se familiarizar com isso. E quando arde mais, a Paty está aí, ela sabe muito melhor que eu sobre esse assunto. E quando a gente percebe os elementos que estão faltantes ou em excesso, né, e que tu consiga equilibrá-los, assim, então tu é uma pessoa que é muito elemento ar, né, uma mente fugidia, né, e aí tu continua alimentando esse elemento, né, e aí tu vai lá e contrabalança com fogo, e assim vai indo. Às vezes a gente cuida com os elementos, indo para a natureza, né, para a própria natureza, a gente consegue equilibrar esses elementos. Está faltando água, toma um banho, entra, toma água, toma um banho, entra em contato com a água, percebe a água, ouve a água, tudo isso. Ou às vezes através dos alimentos, comer alimentos que tenham mais água ou menos água. Entende? Quando tu descobre, ou alimentos mais terrosos. Essa semana eu precisei comer alimentos mais terrosos, porque eu estava com a minha mente, uau! Porque eu estou lidando com várias frentes de coisas, assim, né? Vocês não imaginam como é que é o meu dia. Como arquiteto, como outras áreas que eu atuo e outros negócios que eu tenho, né? E aí a minha mente ela fica perambulando por vários aspectos. Então eu precisava aterrar, comia elementos mais pesados, né? Feijão, né? Aquela coisa assim. E aí tu percebe isso. Então quando a gente usa dessas coisas a nosso favor, alimentos comestíveis, né? O Tishinaha vai trazer 3 tipos de alimentos. Quando a gente então está com... Como eu estava muito aerado, eu parecia um soufflé. Que bobagem. Então eu estava muito aerado. E aí eu comia alimentos mais pesados, diminuía a incidência de alimentos, então alimentos comestíveis, usei a técnica do Tishinaha, 3 tipos de alimentos. Alimentos comestíveis, eu aumentei meus alimentos mais terrosos, diminuía a incidência de saídas e contato com o ar, né? Diminuía a incidência de alimentos sensoriais que causassem mais movimentações internas, como notícias, como conversas sem sentido, né? Eliminei as distrações, né? E aí eliminei essas distrações sensoriais e eliminei também, por um tempo, os alimentos coletivos. São 3 alimentos: comestíveis, sensoriais e coletivos. O coletivo que o Tishinaha vai trazer é diminuir o contato com grupos, com pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas ou grupos, que aumentem a minha mudança de estado de mente, né? Então eu me mantive focado e evitei entrar em contato com determinados grupos, né, que pudessem aumentar a minha distração. E funcionou. Hoje estou mais aterrado. É isso, a gente tem que usar as coisas a nosso favor. Isso é meditação, gente, é se conhecer. Então é isso, sou um soufflé. Lembrei que no momento da morte, um dos primeiros sinais é o declínio tão reversível. Já sabemos, nem sei onde eu parei agora. Aqui. Os 5 elementos também se dissolvem noite após noite com o sono. Vamos voltar um pouquinho. Mas isso acontece de modo tão sutil que pouquíssimas pessoas conseguem ter consciência desse processo. Ó, eu tenho que ter consciência do negócio. No entanto, no momento da morte, a dissolução dos elementos se torna tão pronunciada quanto a dissolução dos sentidos. E podemos vivenciar diretamente com a consciência a desidentificação da forma, ou seja, se foi. Os elementos do nosso corpo físico têm 5 qualidades: solidez, fluidez, calor, movimento e abertura, que está relacionada a cada um dos elementos da natureza, né? A solidez é terra, né? Aí vai. A tradição budista refere-se a essas qualidades como 5 elementos: terra, água, fogo, ar ou vento e espaço. Esses mesmos elementos compõem todos os fenômenos.
No fim da nossa vida, a dissolução dos elementos pode ser observada pelos cuidadores de doentes terminais e vivenciada pelos próprios moribundos. A acupuntura trabalha muito isso, né? Esses elementos. Embora poucas pessoas possam monitorar a dissolução dos elementos enquanto adormecem, muitos relatam experiências relacionadas a eles, mesmo quando não conseguem explicar a causa. Algumas pessoas sentem como se estivessem caindo quando pegam no sono. Como se caíssem no sono. Vocês já sentiram isso? Quem já sentiu isso? Uma sensação de gravidade puxando-as para baixo, que surge com a dissolução do elemento terra. A sensação de flutuar sugere a dissolução do elemento água. Acho muito legal. Eu sempre sonho que estou flutuando. Assim. É muito massa. Me largando um penhasco ainda. Assim. Os elementos não devem ser tomados muito literalmente. A terra sugere densidade e peso. Ela nos sustenta, tal como as vigas da fundação de uma casa. E quando esse suporte desmorona, temos uma sensação de queda. A Rosalie diz que sente, a Paty diz que adora sentir essa dissolução antes de dormir. Eu acho muito bom. Eu gosto de deitar, às vezes, só deitar para sentir essa dissolução. Assim, após o almoço eu faço isso. Eu deito e fico assim, né? De costas, assim, né? Com os braços pegando o travesseiro e só sentindo aquela sensação de nossa, como isso é bom. Dá aquela tzum, aquela apagadinha. Ai, ai. É bom, né? Então as coisas tão simples. Ai, quanta bobagem eu falo de manhã. Eu vou parar por aqui, eu só estou falando bobagem. Eu também faço isso, Paty. Quando eu deito assim após o almoço, deito todos os dias após o almoço, sempre deito ali, 15 minutos é meu tempo de relaxar, assim. Até porque acordo muito cedo, né? E aí eu fico naquela sensação, mesmo que eu vá pegar no sono, eu volto um pouquinho, assim, bem devagarinho para não tirar daquele estado e fico curtindo aquilo. Aquela vibe. A vibe da dissolução. É muito legal. A gente fica naquele negócio, né? Ó, chegou a Carolina, vamos falar sério aí, porque vocês acreditam que a Carolina já estava desde as 6 da manhã no spinning, pedalando, numa academia? Ah, para, tia. Tem gente estranha, né? Eu acho muito estranho isso. As pessoas são muito estranhas. Faça uma inspiração profunda. Soltem completamente. Nesses breves instantes, vejam se vocês conseguem perceber a densidade do elemento terra. Sinta o seu corpo, o peso do seu corpo, na cadeira ou na almofada, onde vocês estiverem sentados ou deitados na cama. E agora vai aprofundando, sintam a resistência do corpo. Sintam as zonas tensas do corpo, contraídas. Imaginem agora o elemento água fluindo e encharcando esta terra. O elemento terra é bom para sustentar, mas sem rigidez. O elemento água pode deixar mais molhado, mais suave, mas sem encharcar demais. Senão nós não temos movimento. Então descontraiam de forma natural o elemento terra. Ajudem com o elemento ar. Percebam que o excesso de água no corpo
mesmo que seja geração de líquido ou contenção de líquido, pode ser percebido na saliva. Pensamentos demais, elemento água e ar demais, gera muita saliva. Veja como está a salivação de vocês agora. Muitos pensamentos, muita saliva. A fluidez. Vocês podem ir mais longe ainda, observando os elementos, o elemento fogo nas regiões tensas do seu corpo. Onde há tensão, há calor. Onde há calor, há excesso de fogo. Mas, ao mesmo tempo, o fogo é bom também para nos dar impulso, nos movimentar. Tudo é equilíbrio. Veja se vocês conseguem, ao longo do dia, observar isso. Que alimento eu preciso comer para diminuir ou para aumentar determinado tipo de elemento do meu corpo? Que lugares eu preciso ir? Que contato eu preciso ter com qual elemento? Preste atenção. A mente e o corpo lhes dirão. É uma técnica maravilhosa de meditação. Essa é uma meditação analítica, gente. Tá? Não é uma meditação passiva. É preciso observação, é preciso ter consciência. Certo? Pratiquem, é interessante. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Às 7h30 da manhã tem prática na comunidade com a Fabiola, 7h30 até as 7:45. Pratiquem, se envolvam, criem esse hábito, ok? E até amanhã.